Olá, você está com a gente em mais um Conexão Futura, ao vivo aqui pelo canal Futura. E o projeto Por que Pobreza, lançado na Assembleia Geral das Nações Unidas de 2012, é uma iniciativa que envolve mais de 70 emissoras de diversos países que abordam a desigualdade social para promover uma discussão global sobre esse tema. Afinal, por que ainda há tanta pobreza no mundo e onde se apresentam soluções possíveis para esse quadro global? O canal Futura é o principal parceiro da iniciativa do iPoverty no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre invisibilidade social e a situação dos moradores de rua no país. Essa expressão invisibilidade social tem sido aplicada em geral na sociologia quando se refere a seres socialmente invisíveis, seja pela indiferença ou pelo preconceito. E não acontece evidentemente só com moradores de rua, mas também com trabalhadores que ocupam postos de trabalho imprescindíveis à sociedade, mas são vistos como uma categoria inferior e, portanto, não são reconhecidos. No entanto, a invisibilidade da população de rua se reflete também nas estatísticas. Eles ainda não fazem parte dos censos demográficos do IBGE por ausência de domicílio. A FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, criou uma metodologia específica para quantificar essa população e a sua distribuição na cidade. E aponta que quase 80% das pessoas que vivem nas ruas são homens em idade média de 40 anos. No entanto, famílias inteiras, crianças, mulheres, idosos, compõem essa população que se estima ser maior do que 100 mil pessoas no Brasil todo. Quais as políticas públicas disponíveis hoje no país para prestar assistência a essas pessoas e oferecer uma mudança de perspectiva de vida? Quais direitos fundamentais estão sendo violados e negligenciados pela sociedade? E de que maneira nós, população que está nas estatísticas, podemos abrir literalmente os olhos para esse problema social? Para pensar sobre todas essas questões, nós recebemos aqui no estúdio do Canal Futuro o Fernando Braga da Costa, que é psicólogo, professor, autor do livro Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social, o Alderon Pereira da Costa, que é vice-presidente da revista Ocas, e Eduardo Fausto, que é vendedor da revista Ocas e teve essa experiência de ser morador de rua. Você aí de casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite para tirar dúvidas sobre esse tema, opinar, participar dessa conversa, mandando suas mensagens e comentários através do Twitter, do @Canal Futura, o Facebook ou o telefone que fica disponível aí na sua tela. Muito bem-vindos hoje. Esse tema faz parte daqueles números que não estão identificados, né? Que estão abaixo da linha da pobreza, dentro de uma ótica social que pouco também se fala, mas que a gente convive o tempo inteiro. Tem alguns números aqui relacionados ao próprio projeto de governo. No mês de agosto, o governo federal divulgou a disponibilização de mais de 7 mil vagas de acolhimento, 249 centros de referência especializados para a população de rua. Alderon, existe, mais ou menos há 4 anos, uma política nacional, né, de população em situação de rua. Ela realmente é efetiva? Você percebe isso na prática? Olha, a política nacional ela é uma referência, né, porque a execução da política ela tem que ser no município, né, e a gente ainda não teve ainda uma adesão das prefeituras, né, das gestões municipais dessa política. Então, primeiro a gente vai ter que conquistar esses prefeitos, secretários de assistência social, de direitos humanos, de saúde, de habitação, para que eles efetivem essa política, porque ela já está, vamos dizer assim, delineada nacionalmente. Mas a execução depende dessa, vamos dizer assim, assumir das prefeituras, né? Porque o governo federal, ele só aponta e abre, vamos dizer assim, o cofre, né? Tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo. Os centros de referência, por exemplo, né? Depende do município abrir esse centro. Ele é financiado pelo governo federal. Mas se o município não aderir à política, nós não vamos avançar, né? Então é necessário que os municípios se conscientizem disso, que pode ter uma política bonita, mas se não efetivar isso, nós não vamos ter, e vamos continuar tendo moradores na rua, na sua porta, na minha, não é? Porque a situação do Brasil e do mundo, né, cada vez mais, vamos dizer assim, essa pobreza tem aumentado. Os números de população de rua mostram isso, né? Cada ano aumenta o número.
Eduardo, você hoje trabalha com um veículo de comunicação que fala, né, a partir dessas vozes, né, de pessoas que estão ou viveram essa condição. O que aconteceu com você? Né? Como foi a sua experiência de ter essa temporada, entre aspas, vivendo na rua? Eu quero agradecer pela oportunidade e foram idas e vindas nas ruas, né? Primeiro, quando eu saí da rua, eu procurei um albergue e as pessoas não querem ficar na rua. A realidade as pessoas não têm uma renda, né? E em busca da minha independência, de conquistar essa renda, procurar um emprego, voltar a estudar, porque eu tinha parado também, né? Isso veio esse problema, né? A rua, por falta de buscar um conhecimento, né, superior, e eu encontrei através da revista, que hoje em dia, já há 10 anos, eu posso estar me expressando aí meus sentimentos através do projeto, estabelecendo contatos, falando de cultura, arte, e tive muitas conquistas. Eu saí da rua, graças a Deus, através dessa informação que também tirou muitas pessoas da mesma situação. Muitos se encontram ainda nas ruas, né? E a revista Ocas desenvolve aí as oficinas culturais. Eu tenho algumas exemplares aqui da Ocas, né? Tem alguns na sua mão. Alguns aqui. Outros exemplares, trouxe até mesmo as minhas conquistas, né? Que eu não aceitei aquela situação de ficar na mesmice, no abrigo, no albergue. Voltei a estudar, terminei um curso de inglês, fiz o curso de inglês. Muitas experiências, né, básico, Eduardo? No qual eu pude fazer um intercâmbio na Suécia, quando a Ocas me deu a oportunidade de representar o Brasil na Copa do Mundo de Futebol Social. Foram muitas esse aqui experiências. foi o segundo grau que eu também terminei. Nesses 10 anos eu estava com nível de escolaridade muito baixo. Eu mal tinha concluído o ensino fundamental. E fiz o curso de mecânico de automóvel. Nossa, trouxe todos os diplomas, que bacana. E ainda tem outros em casa. É mesmo? Fiz informática, fiz montagem, manutenção, configuração de micro. Trabalhei, fiz um paralelo com o Departamento de Patrimônio da UERJ. E eu conheci muitos estudantes também que puderam me investir no serviço, nesse serviço, né, da Ocas. Claro. E fiz intercâmbio aí, troquei revista, saí na revista da Dinamarca, da Alemanha. Trabalhei com vendedores da ETO de Buenos Aires, esse exemplar que está aí. A gente vai mostrar também. Eu troquei com argentino. Legal, hoje em dia eu me sinto muito satisfeito aí, uma satisfação fazer parte de um projeto como esse. Combate à pobreza, à exclusão social, o preconceito, une as nações. Claro. Né? A gente vai voltar a falar um pouco das suas experiências também com a própria Ocas, né? A gente também tem aqui o Fernando Braga da Costa, que publicou um livro chamado Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social. E, Fernando, quando a gente pensou em te convidar para o programa, foi justamente por essa experiência que você teve de passar 10 anos sendo estudante e pesquisando como um personagem praticamente, né, dentro da própria universidade. Como é que aconteceu isso e que deu fruto ao livro? Começou como um projeto de iniciação científica e a ideia era mais ou menos ter 2 bases de investigação. Compreender como é que um sujeito, como é que um cidadão se sente trabalhando como gari, e se qualquer cidadão que trabalha como gari pode descrever o mesmo tipo de sentimento a respeito de executar essa função. O outro nível de investigação tinha a ver com compreender as barreiras e as aberturas psicossociais que vão operar no encontro de um sujeito estrangeiro, de uma classe social dominante, burguesa, com trabalhadores pobres.
a longevidade do trabalho dentro da universidade se deu pelo fato de que eu fui da iniciação científica para o mestrado, depois para o doutorado, e eu permaneci no campo junto com os trabalhadores. E, assim, quais foram as experiências mais surpreendentes que você teve, né? De sensações, de percepção, a forma com a qual você foi tratado, a diferença de tratamento quando você estava sem o uniforme, com o uniforme? Todas as experiências foram profundas, muito profundas e intensas, marcantes nesse sentido, né? Mas especialmente essa coisa de ter a sensação de que você desaparece diante do olhar do outro, dependendo da maneira como você está vestido, né? Uniformizado, o tratamento é um. E quando você está com uma roupa, um jeans e camiseta, por exemplo, a forma de tratamento é obviamente diferente. A ponto de eu transitar por dentro da instituição de ensino na qual eu estudava e passar despercebido para professores que me chamavam pelo nome fora da Universidade de São Paulo. É uma coisa absurdamente chocante, né? Alderon, a gente às vezes cria determinados estigmas de imaginar que as histórias que levam as pessoas para as ruas são sempre envolvidas com a própria culpa delas de estar na rua, mas a gente se engana, né? Até pelo próprio perfil de algumas pesquisas, a gente percebe que muito pelo contrário, é a condição de trabalho, a crise, dificuldade financeira, que conduz. A estrutura do sistema nosso, né? O sistema capitalista, né? De concentração de renda, de urbanização, né? Hoje nós temos uma concentração urbana muito alta e rápida, né? Então não deu tempo da cidade se preparar. Por exemplo, hoje nós temos um déficit habitacional, por exemplo, Salvador 30%, São Paulo deve estar chegando a 40%, 50% o déficit habitacional. Gente que não tem casa, que é um dos grandes problemas das pessoas em situação de rua, né? Você pergunta para as pessoas que estão no albergue, por exemplo, o que poderia te ajudar para você sair dessa condição? A primeira coisa que eles falam é uma moradia e trabalho, né? Então, é tudo um fetiche que o sistema cria de culpabilizar, acho que aí o Fernando pode falar mais sobre isso, mas de culpabilizar a pessoa. E eles têm culpa, eles se sentem culpados, né? Muitos falam assim, essa é minha sina, foi Deus que quis assim. Essas falas são muito recorrentes, né? Então, quebrar isso é uma tarefa muito difícil e muito importante para fazer esse processo que o Eduardo fez, de poder sair da rua, de saber que a culpa não é dele, né? Tem uma estrutura, né, que está levando as pessoas em situação de rua. Muita gente fala assim, não, o que leva para a rua é o álcool, é a quebra de vínculos familiares. Isso é consequência, isso não é a causa efetiva, né? Antes de quebrar o vínculo familiar, antes de, vamos dizer assim, entrar no álcool ou se aprofundar no vício, tem outras situações, né, que levam essas pessoas. É tanto que você olha o aumento dessa população, que está aumentando, e nas crises você tem picos, né, esse aumento de pessoas nessa situação de miserabilidade, que não é só a população de rua, né? Muitos ainda conseguem se agarrar ali numa ocupação, numa favela. Uma casa que seja, né? A rua vamos dizer assim, é a condição o último, eu costumo dizer, é o último lugar antes do cemitério. Né? É ali e ela acolhe, né? Ela, vamos dizer assim, é o lugar que segura a pessoa, né, antes dela ir, né? Porque a situação às vezes chega a um desespero, né? É ou não é, Eduardo? O que o Alderon diz, desculpa, claro, por favor. O que o Alderon diz é uma fala muito contundente, inclusive com relação ao fato de que, se a gente considerar a psicologia como toda ciência, né, tem as suas ferramentas, as ferramentas tecnológicas são ultrapassadas, como meu livro tem quase 10 anos de publicação, eu diria que o termo invisibilidade social ele já não bate bem no meu ouvido. Eu já sou antipático a esse termo, pelo fato de que se o Alderon e alguns fundadores da revista Ocas, que inclusive estava comentando no camarim, que eu já conhecia, em São Paulo eu sou consumidor da revista, digamos assim, tem um artigo publicado na revista, foi uma grata surpresa conhecê-los aqui, mas veja, se existem pessoas como o Alderon, fundadores da revista e de outros projetos sociais que enxergam essa população, essa gente não é invisível. Evidente. Ou seja, se essa gente não é invisível, a gente não Nós deve... é que somos cegos. Nós é que somos cegos, justamente. Por isso que eu digo, se é para trabalhar a respeito do assunto,
aquilo, por exemplo, que está publicado no meu livro já está ultrapassado. Não comprem o meu livro. A gente precisa estudar uma nova forma de focar o assunto, que é justamente na cegueira psicossocial e não na invisibilidade pública. Isso é bom, é a mudança de ponto de vista. Na verdade, eu acho que nós temos medo de enxergar. Né? Medo de enxergar e não saber dar a solução. Né? Se tem uma pessoa na frente da sua casa, qual é a solução que você dá? A solução que você dá é ligar para a prefeitura. Retire essa pessoa da frente da minha casa ou da praça. Tem uma história horrível sobre isso, cara. Eu morava no centro de Jundiaí e tinha um sujeito caído no chão. Eu me desesperei, chamei o SAMU e tal. O cara veio. O SAMU não veio para avaliar? Acabou vindo. Veio? Veio porque eu disse que o cara estava acidentado. Mas eu achava que era um acidente mesmo. E aí o sujeito desceu, o bombeiro desceu, acho que é bombeiro, né? O bombeiro, o paramédico, não sei, ele desceu, já colocou a luva de procedimento. Aí ele olhou para o chão com uma cara de decepção, porque ele se deu conta de que era alguém que morava na rua e que estava alcoolizado. E aí ele deu um chacoalhão no cara e tal, o cara balbuciou qualquer coisa. E ele disse, olha, eu não posso fazer nada porque não é um acidente, enfim, não tem fratura. Mas você vai deixar o sujeito aí? E aí que vem a parte horrível, né, dessa experiência. A minha vizinha, na época, uma senhora, ela abriu a janela e ficou horrorizada com tudo aquilo. E, enfim, começou a debater com o bombeiro. E eu pensei comigo, bom, agora vem uma voz, não é, a contribuir com o procedimento dele, que não era, digamos, das coisas mais humanas, né? E ela falou assim, mas você vai deixar o sujeito aí? Né? E eu, já quase aplaudindo, me preparando para aplaudir ela. E ela disse assim, mas pelo menos você coloca ele assim, porque assim de atravessado a gente pode tropeçar na calçada e se machucar. Quase como coisa. Eduardo, claro que assim, existe toda uma questão de assim, quem passa pela experiência que sabe realmente o que é viver dessa forma. Quais são os estigmas ou as visões equivocadas de quem não é morador de rua tem a respeito do morador de rua? Aí você me deu me fez uma pergunta muito intelectual, né? Eu tô descobrindo através desses meios, né? O meio que hoje em dia eu tenho uma televisão em casa. Claro. Né? E quando eu estava até mesmo nessa situação, eu não tinha. Eu estou me educando mais, claro, com a revista. É outro meio, né? E buscando meios aí, com força de vontade aí, eu estou aprendendo pouco a pouco. Quais foram as situações assim, mais constrangedoras? O que mais te magoava e doía no momento de estar nessa situação de viver na rua e conviver com as pessoas que têm uma casa, têm um trabalho? O que era mais doloroso? Era doloroso você buscar as oportunidades e as portas estarem fechadas. Né? E ali batendo em uma porta, em outra, e às vezes por estar mal vestido, sujo, você ser excluído. Né? Ser negro. Também tem essa questão do racismo também, que desde o tempo que eu estava estudando também, bem novo, passa a desmotivar a educação que tem ensinado nas escolas hoje em dia, falando numa cultura de escravidão, que isso traz um trauma para as pessoas, isso marca muito a sociedade. Você fala essa muito desigualdade. Bem, Isso me indigna. Hoje eu tenho minha irmã é branca, eu tenho primos negros, eu me considero também assim mestiço. Você fala muito bem, você se expressa muito bem. E agora, quando eu vejo também, com licença, quando eu vejo as pessoas assim com carrão, com coisas boas aí no mundo, eu vejo que eu era daquele jeito, e hoje em dia eu melhorei pela minha força de vontade, eu vejo que Deus existe, e essas pessoas são abençoadas, vocês foram abençoados por Deus. O que te fez sair da rua? Qual foi a oportunidade que você teve? Teve um apoio de quem? Exemplos, né? Exemplos. Ele também publicou um texto, estava até comentando com ele no banheiro, que eu conheci ele hoje. Ele foi voluntário de escrever um texto para Ocas. E o exemplo dele, de outras pessoas, de muitas pessoas que saíram no projeto nesses 10 anos, fez crescer dentro de mim essa força de vontade. Não, eu posso. Palavras de incentivo transformaram o meu interior. E hoje em dia eu transmito aí para o público que me assiste,
né? Eu fiz grandes amigos através desse projeto que marcou minha vida, marcou minha história. Hoje em dia eu tenho ideia de escrever livro, de tiver que atuar em filme, assim, até dirigir um filme mesmo, eu tenho essa ideia. Ótimo. Porque eu tenho tudo aqui na minha mente, tenho tudo na minha mente, todas as coisas marcantes e coisas que fizeram a diferença aqui. Tem muita coisa ainda para vir, né? Pode falar, E Fernando. você perguntou a respeito de preconceito, e há uma explicação que eu diria que é razoavelmente simples. Antes disso, a gente não se conheceu no banheiro, né? A gente está ao vivo, o pessoal vai pensar... Tô brincando no corredor com você. aqui. No corredor. Mas essa conversa a gente realmente teve no banheiro. A gente estava trocando de camiseta para usar a camiseta da Ocas. E a questão do preconceito, ela é bastante simples de se pensar quando a gente considera que o foco a ser investigado numa situação como essa é o preconceituoso e não o sujeito que é alvo do preconceito. Então, eu aprendi com a professora Ecleia Bose o seguinte, que entre você ter a completa ignorância e você chegar até a verdade, há um momento que é necessário, que é o preconceito. Então, o que representa o preconceito? Significa a imaturidade do sujeito que não consegue pensar o mundo de uma forma complexa. Seria mais ou menos assim. Uma criança de 1 ano e pouco de idade, você começa a ensinar a respeito do mundo. Aí surge um cachorro, você não fala que é cachorro, você diz que é au-au. Ah, tá lá o au-au, au-au, au-au. Aí a criança fica feliz e aprende a identificar o nome ao objeto ou ao animal. Aí um dia você sai para passear com a criança na estrada e a criança vê uma vaca, vê um cavalo, alguma coisa assim, e a criança aponta e diz au-au, au-au, au-au. A criança está errada, mas ela está certa. Ela está certa porque se trata de um animal, ou seja, né, não um ser humano, e um animal quadrúpede, que pode ser identificado ou confundido com um cachorro. Mas ela está errada porque ela está imprecisa. A despeito de ser um animal e um quadrúpede, não é um cachorro, portanto não pode ser designado como um au-au. O preconceituoso, ele pensa exatamente dessa forma. Então quando você vê alguém agindo de forma preconceituosa, você pode pensar, esse aí parou o seu desenvolvimento emocional com no máximo 2 anos de idade. Porque ele é incapaz, por exemplo, de entender que os negros não são todos iguais entre si, que os judeus não são todos iguais entre si, que os brancos não são todos iguais entre si, que os corintianos não são todos iguais entre si. Entende? Claro. A gente está a 3 minutos de terminar o programa. Nossa, é inacreditável. Eu queria que você falasse dessa publicação aqui, Alderon, que vai ser lançada agora, Ecos da Ocas. Então na terça-feira lá na FENAC Paulista, a gente vai estar lançando aí 10 anos de Ocas, né, que é um projeto exatamente para dar visibilidade a essa realidade, mas uma visibilidade com solução, né? Assim como o Eduardo está aqui e representa muito bem o time de vendedores da Ocas. Super bem. Né? Então é uma possibilidade que as pessoas têm para sair da rua, né? E se incluir de forma digna. Né? Ninguém está te dando dinheiro nem nada, é você que conquista, não é, Eduardo? Hoje em dia, aqui no Rio, são 5 vendedores de revista. E eu, através desse projeto, eu pude indicar 13 pessoas nesses 10 anos. Hoje em dia estão aí no mercado de trabalho formal, estão aí na ativa. E para nós estarmos também abrindo as oportunidades, a gente tem que estar levando trabalho às ruas, falando do projeto, né? Como eu falei no começo, além da moradia, tem que ter trabalho. Né? E é um desafio hoje se criar trabalho para essas pessoas, porque eles querem trabalhar. Mas e esses veículos de comunicação são justamente isso, uma possibilidade. Eu até quero chamar, infelizmente a gente não vai conseguir mostrar o vídeo, mas o Jornal Boca de Rua de Porto Alegre, que vocês conhecem bem, sim, claro. Foi lançado em 2001 e agora está saindo o primeiro web documentário a respeito do feitio desse veículo de comunicação, a história dele, que também mantém muitas pessoas que vivem nas ruas. 1 minuto, alguém quer deixar uma mensagem final? Porto Alegrenses que se fala? Porto Alegrenses. Me trouxe a alegria de falar que conhece o Boca de Rua, a Macadame na França e outras publicações com o público, né, que eu fico no Estação de Cinema Rio, Estação Rio, lá. E é isso, né? Muitas pessoas aí vivem disso. Eu queria aproveitar, Eduardo, só para a gente dizer assim, que a Ocas é uma possibilidade de trabalho. Claro. Né? É uma possibilidade de inclusão
e de visibilidade das pessoas em situação de rua. Então, se você conhece alguém em situação de rua, em desemprego, a gente está mostrando o site aqui também, ocas.org.br. E você também pode contribuir, sendo voluntário, contribuindo financeiramente também com a revista. Maravilha, tem o site ocas.org.br, a gente está mostrando aqui. Gente, olha, muito obrigada, viu, pela gentileza de vocês virem aqui, falar do trabalho de vocês, inédito, pela tua garra, Eduardo, obrigada mesmo, viu, pelos ensinamentos ao longo desse programa. Obrigada, Fernanda, até uma próxima oportunidade. E a gente volta amanhã a partir das 2h30 da tarde com mais Conexão Futura. Obrigada pela sua atenção, até já, até amanhã.